Estamos aqui com mais um vídeo e hoje eu vim falar sobre o livro O Primo Basílio, que é de Eça de Queiroz. Eça de Queiroz era um escritor português do movimento realista que buscava criticar a sociedade daquela época através de suas obras. Ele fazia uma crítica à sociedade burguesa naquela época, o que acontecia, né? Então ele fazia uma crítica à sociedade no tempo, através da escrita dele. Então esse livro, ele é um romance que narra a história de um adultério e ele começa com um casal, se trata de um casal, Jorge e Luísa, que era um típico casal burguês que vivia uma vida bem pacata, até que foi interrompido por uma viagem que Jorge teve que fazer a trabalho. Sempre viajava a trabalho, precisou viajar a trabalho. Um certo dia, Luísa, folheando os jornais, viu que seu primo estava para chegar de volta para o Brasil, pois essa história se passa em Lisboa. Eles estavam em Lisboa e o primo estava no Brasil. Então, Jorge viajou a trabalho. Quando Jorge viajou, Basílio retornou também e começou a visitar a sua prima que era quem? Luísa. Quando eles eram jovens, eles tiveram um caso, só que não deu certo. Jorge acabou deixando Luísa e tudo. Basílio acabou deixando Luísa. E nem Jorge, que era o marido de Luísa, sabia disso, ninguém sabia que eles haviam tido um caso. Basílio começou visitando cada vez mais Luísa, ia visitar ela, como ela era a prima dele, né? Ele começou visitando cada vez mais e chegou até um momento que ele começou a dizer a ela que ainda gostava dela, ainda era apaixonado por ela. E a partir daí começou um caso amoroso, enquanto Jorge estava viajando. Cada vez mais ali na casa de Luísa, cada vez mais. Começaram se encontrando até que a vizinhança começou a desconfiar do caso que eles tinham e começaram a comentar. Então eles até decidiram marcar encontros em outros lugares e ela começou saindo muito de casa também e os vizinhos também ainda continuaram um pouco com a pulga atrás da orelha, digamos assim. Então, a empregada, Luísa tinha uma empregada que se chamava Juliana. Juliana começou desconfiando, ela tinha uma certa desconfiança dos dois. Até que um dia ela pegou uma carta que Luísa havia escrito para Basílio. E com essa carta, ela começou a chantagear Luísa. Luísa foi e contou para Basílio que ela estava chantageando, pedindo dinheiro a ela por esta carta. Só que o que foi que aconteceu? Basílio pegou suas coisas e viajou, deixou lá a Luísa com o problema, né, para ser resolvido. E Juliana começou chantageando a patroa, cada vez mais pedindo coisas, pedindo dinheiro, sendo que Luísa ela não tinha o dinheiro para dar para ela. E ela começou chantageando cada vez mais a patroa. Por quê? Porque a Juliana era uma empregada muito invejosa. Ela era uma personagem que ela era muito invejosa, queria ter a vida que Luísa tinha, mas não tinha, queria ter uma vida melhor, era sofredora também de uma certa forma, e com isso ela via uma forma de crescer na vida, de ter melhores condições com as chantagens. Então ela começou a pedir um quarto melhor para Luísa, começou pedindo roupas melhores. E enquanto nesse período que ela estava pedindo coisas a Luísa, Jorge já havia chegado da sua viagem. E ele começou também a ter uma certa desconfiança, porque ela odiava Juliana e começou a dar coisas a Juliana, porque ela também não era uma patroa muito boa, né? Começou dando coisas a Juliana e ele começou achando um pouco estranho. E Juliana cada vez mais chantageando ela. Até que um dia, o que foi que aconteceu? Juliana foi e começou as chantagens, ficou chantageando cada vez mais Luísa. E Luísa, desesperada com tudo isso, foi e um dia decidiu contar a um amigo de Jorge, que se chamava Sebastião,
que Juliana havia feito isso, estava fazendo essas chantagens com ela, porque ela tinha pegado umas cartas dela que ela tinha enviado para Basílio e que estava chantageando ela. Então Sebastião armou uma ocasião lá, uma situação, para que ele ficasse sozinho com a empregada, no caso com Juliana, para que fosse resolvida a situação, para que ele pudesse resolver. E não iria contar ao amigo, que era Jorge, né? Jorge não sabia. Então eles armaram essa situação e tudo, e Sebastião pediu a ajuda de um policial lá para que fosse com ele, só para fazer um medo a Juliana. Enquanto Jorge e Luísa estavam no teatro com os outros amigos, com os outros personagens da história até. E lá, Sebastião começou falando com ela, dizendo para ela entregar as cartas, chantageando ela também, porque lá estava um policial, senão entrega ela à polícia, e ela tinha que se virar com a polícia, e ela começou ficando cada vez mais nervosa, e acabou entregando as cartas. Juliana entregou as cartas a Sebastião. E quando entregou, ele começou a dizer várias coisas com ela e depois mandou o policial embora. Quando ele mandou ele embora, ela ficou muito nervosa e ele disse que não era para ela chantagear mais a patroa dela e acabou tendo um ataque do coração. Ela era doente. Ela já vinha doente há um tempo também, Juliana, que era a empregada. Ela já vinha doente há um tempo e em qualquer momento ela podia morrer. Então ela caiu lá no chão dura e Sebastião já ficou nervoso, sem saber o que fazer. Correu e foi chamar Julião. Que Julião, ele era um médico, era um personagem que ele era um médico. Então foi lá, quando chegou lá ela já estava morta. Depois Jorge e mais Luísa chegam em casa. Quando chega em casa, encontra ela morta. Então Luísa fica um pouco apavorada também, porque ela está morta e um pouco aliviada também, né? E Sebastião decide chamar Luísa e Jorge para ir dormir na casa dele por conta da mulher que está morta. Luísa também não quer ficar na mesma casa com ela morta e tudo. Então ela decide ir para lá. Pronto, depois desse acontecimento, com o tempo, eles vão para casa novamente. É nesse momento que acontece algo com Luísa. Luísa começa a ficar doente, adoece, fica cada vez mais doente, com febre, delirando e vai ficando cada vez mais doente. Jorge chama um médico para tratar dela, que é Julião. Ele vai, passa medicamentos e tudo, e ela não tem uma certa melhora. Até que um dia ela vai melhorando um pouco. Enquanto ela está doente, Jorge recebe uma carta. E o que é essa carta? Essa carta é uma carta do Basílio, que Luísa havia escrito para ele, dizendo das chantagens e que estava precisando de dinheiro e tudo para entregar para Juliana. Então, Jorge acaba descobrindo a traição através dessa carta. Que como ela estava doente, o carteiro lá entregou para ele. Então ele decidiu abrir essa carta e viu lá que ela havia traído ele. E ela como estava doente, ele ficou aguentando aquilo, até que quando ela estava bem melhor, ele decidiu falar com ela sobre essa carta. Quando ele começou a falar com ela, ela já começou passando mal. Piorou a doença dela, ela ficou cada vez mais doente. Tiveram até que rapar a cabeça dela por causa da doença, ficou como louca até. E cada vez mais ela ficou mais doente. Até o médico dizia que poderia ser algo relacionado a desgosto. E ela ficou cada vez mais doente, até que aconteceu um fim trágico, né, nela, na história de Luísa. Que Luísa acabou falecendo. Eu vou dar spoiler do livro, porque eu não vou saber contar a história sem dizer. Então, o final me surpreendeu bastante, que Luísa acaba morrendo dessa doença. Acaba morrendo e Jorge descobre, né, a traição e tudo, mas ela acaba morrendo no final. E também Basílio está viajando e tudo, não sabe que Luísa morreu. No final, Basílio retorna, vai atrás de Luísa. Quando chega lá, não tem ninguém em casa.
chama, não tem ninguém em casa. O vizinho diz que ela havia falecido, que ele perguntou se ele não sabia, ele disse que não sabia. E essa é a história do primo Basílio. Bom, esse livro, ele além dos personagens que eu citei aqui, que é Luísa, Basílio, Jorge e Juliana, também tem outros personagens que eu não fui contando no decorrer. Mas esse livro, ele se trata... Nós temos o quê? Nós temos Luísa. Luísa era uma mulher que ela era muito, digamos, uma falsa moralista, de uma certa forma. Tinha uma falsa religiosidade também, que inclusive essa de Queiroz quis criticar isso na sociedade também. Ela demonstrava ser uma mulher bem da sociedade, bem, vamos dizer assim, bem moralista, mas na verdade não era, né? Temos também Basílio, que Basílio a seduziu Luísa novamente. Era um homem que se achava o máximo, tinha suas riquezas que adquiriu no Brasil e que também eram umas riquezas duvidosas. E que era um homem que viajou por vários países também. E acabou seduzindo Luísa novamente, né? Porque já havia tido um caso com ela e abandonado ela e seduziu ela novamente e deixou ela. Depois que descobriram o caso dos dois, ele viajou e deixou ela. Também ele quis criticar a questão da sociedade naquela época também, que era dessa forma, eram pessoas mais, né, digamos assim, ele era um sedutor na história. Também nós temos Jorge, que Jorge, ele era um falso moralista mesmo. Por quê? Jorge, ele tinha um negócio que não se descobrisse que era traído, que tinha sido traído, só uma suposição de um primo dele que no História falou que se ele fosse traído, ele matava até a esposa, se ele fosse traído. Mas quando na verdade também a história mostra que ele escreve para Sebastião, que era um homem, que inclusive Sebastião era um homem bom. A história conta que ele era um homem bom, era um homem que ajudava sempre, até inclusive ajudou até a Luísa, né? E era amigo de Jorge. Jorge escreveu para ele dizendo que estava com um caso com outras mulheres, lá onde ele estava trabalhando, ou seja, ele tinha aquele negócio da fidelidade, que não perdoava traição, mas por fim das contas ele traía Luísa, né? Então, essa de Queiroz também quis criticar bastante em relação a isso na sociedade daquela época. Tinha também Julião. Julião era um homem que só se importava, que só queria saber da questão da profissão dele, se especializar na profissão dele, só tinha ensinamento. Que também era o personagem, ele era o médico da história. Temos também Ernesto, que Ernesto, ele era um escritor, digamos assim, frustrado, que essa de Queiroz colocou na história, para o quê? Para criticar a questão do romantismo, que ele escrevia inclusive romance. Esse Ernesto, ele era um escritor, era primo de Jorge, e escrevia romances, que essa de Queiroz, com esse livro, ele quis criticar em relação ao romance. Por quê? Inclusive a história começa também falando que Luísa, ela lia muitos romances. Por quê? Luísa, ela casou com Jorge, mas ela casou, não foi por amor, ela casou por conveniência. E para acabar com esse tipo de... suprir um pouco dessa frustração que ela tinha de ter casado sem amar o marido, ela lia muitos romances. E essa de Queiroz quis fazer uma crítica em relação a esse romance, que o romance é uma coisa mais sentimental, que é tudo perfeito, que tudo ocorre de forma perfeita, sendo que na verdade por trás de tudo isso tinha tudo isso, pessoas desse tipo que conta na história. E ele quis fazer uma crítica em relação a isso. Nós temos também Leopoldina, que eu não falei aqui no resumo do livro, mas Leopoldina era uma personagem que era amiga de Luísa, desde criança elas eram bem amigas, e Jorge não queria que ela tivesse contato com Leopoldina, porque Leopoldina tinha um caráter muito má, digamos assim, um caráter ruim. Traía o marido, ninguém tinha confiança nela, digamos assim.
E Jorge não queria que Luísa se relacionasse com ela. Mas Luísa se relacionava assim mesmo, às escondidas, com a amiga, que era Leopoldina. Também temos o conselheiro, que o conselheiro é um homem bastante hipócrita também, em relação a muitas coisas, que defende os direitos morais da sociedade, sendo que, na verdade, ele está tendo um caso com uma criada dele. No final é descoberto que ele está tendo um caso com a criada dele. E temos também Dona Felicidade, que Dona Felicidade era uma personagem que ela sempre ia ao teatro com Luísa. E ela era uma falsa beata, digamos assim, era uma falsa beata, porque ela estava lá apaixonada. Quando ela ia para a casa de Luísa, ela sempre falava que queria ver o conselheiro, ela era apaixonada pelo conselheiro, tinha uma certa paixão pelo conselheiro, sendo que o conselheiro não queria nada com ela. Então, esses personagens, Eça de Queiroz utilizou para criticar bastante a sociedade. Ele fez tipo um espelho da sociedade em relação a esses personagens que estão aqui na história. Eu gostei bastante do livro, não por a questão da traição, porque isso não é algo bom, mas por a questão dele ter mostrado através do realismo a sociedade, que a sociedade naquela época não era uma sociedade perfeita, como muitas vezes se escreviam nos romances, né? Ele quis mostrar, fazer uma crítica também ao romance, que é algo mais sentimental, mais perfeito, tem mais essa questão da perfeição, do amor perfeito. Ele quis fazer uma crítica em relação à sociedade através desse livro e mostrar que realmente a realidade. Inclusive eu assisti uma menina que ela dizia assim, que ele quis fazer com esse livro como se fosse o Big Brother naquela época, que através desse livro ele mostrou as pessoas que viviam naquela época, naquela sociedade, o tipo de pessoas que foi como se fosse uma câmera. Esse livro foi como se fosse uma câmera para aquela época, né? Então ele fez bastante crítica em relação a isso nesse livro, foram bastante escritas. Inclusive, também tem o filme desse livro. Só que eu assisti já no tempo que eu estudava o ensino médio. Só que como eu li o livro depois, eu vi que o filme não tem nada a ver com o livro, de uma certa forma. Por quê? Eu não gostei do filme. Passei a não gostar do filme. Por quê? Porque no filme, eles tem muita coisa que é diferente. A história se passa no Brasil, sendo que o livro se passa em Portugal, a história. Também tem a questão de que, se você assistiu o filme, você vai ver que eles romantizam de uma certa forma a questão da traição, quando na verdade no livro não tem essa questão do romantismo em relação à traição, não. Eça de Queiroz fez sim uma crítica em relação à sociedade ali, não romantizar ali aquele romance entre Basílio e Luísa, mas fazer uma crítica à sociedade. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal, compartilhem em suas redes sociais.